Irmãos, nós vamos nesta oportunidade abrirmos a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 7. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Vamos ler até o versículo de número 9. E quero pedir à Santa Igreja para que nos ajude a pregar. E como a igreja nos ajuda a pregar? Dando o seu glória a Deus, o seu aleluia, não se movimentando desnecessariamente, permanecendo com o máximo de reverência na presença de Deus. E claro, pedindo ao Senhor para falar com a sua vida, pois assim procedendo, com certeza estaremos, digamos, em um clima de ouvirmos a voz de Deus por meio da mensagem. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele tinha por objetivo fazer uma defesa do seu apostolado, pois ali naquela igreja estava se disseminando uma ideia de que Paulo não era apóstolo. Ele então escreve esta carta, trata de vários assuntos, mas predomina-se no conteúdo o objetivo de defender o seu apostolado, o objetivo de defender a sua chamada. É por isso que nesta carta existe muito da vida do apóstolo Paulo. Ele menciona muita coisa sobre ele mesmo. É como que uma carta autobiográfica, onde ele escreveu um pouco da sua biografia, até porque era necessário para que aquela igreja tivesse maior conhecimento a respeito da pessoa dele, para que não viessem mais duvidar da sua chamada. Então fica muito transparente nesta carta a vida do apóstolo Paulo. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que ele foi um homem muito corajoso, muito ousado, muito fiel, um grande missionário, ou seja, ele foi um grande exemplo para cada um de nós. E eu quero destacar aqui que o apóstolo Paulo foi um homem que possuía muita qualidade de vida. Não era um homem perfeito, não tinha uma vida perfeita, era muito longe de ser perfeita a vida do apóstolo Paulo, mas ele tinha qualidade de vida, porque o que fazia a diferença na vida dele não era o que acontecia ao seu redor, mas a obra que Deus havia realizado no seu coração, porque esta é a maior obra que Deus realiza no ser humano,
É aquilo que ele faz na alma da pessoa, é a maior obra a qual ele pode realizar. Então, com base nesse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, com certeza sendo testemunha das verdades as quais ele escreveu, eu quero falar como vencer as batalhas da vida. Tema da nossa reflexão: como vencer as batalhas da vida, ou melhor, como vencer as batalhas da alma, como vencer as batalhas do ser. E em primeiro lugar eu quero dizer que para vencer as batalhas da alma, é necessário conhecer o campo emocional e sentimental. Nós, seres humanos, nós passamos por emoções e às vezes ficamos nos sentimentos. Vocês vão entender o que é que eu quero dizer, passar pelas emoções e permanecer nos sentimentos. É porque as emoções, elas são passageiras. Eu vou dar um exemplo, um susto. O susto é um exemplo de emoção. Quando a pessoa toma um susto, esta pessoa, ela se emocionou. E o susto realmente faz com que a pessoa demonstre. No susto, a pessoa dá um salto, a pessoa faz alguma expressão corporal, alguma expressão facial. E as emoções, elas são caracterizadas por isso, por expressões. A emoção é percebida pelas expressões. Pessoas de pele muito clara ficam vermelhas, dependendo da emoção. Algumas pessoas ficam suadas. Algumas pessoas ficam de olhos assim, bem abertos. Outras pessoas ficam assim de ombros caídos. Outras levantam os ombros porque estão prontas para a briga. Então é a emoção que ela realmente ela se percebe na vida daquele que está emotivo. Mas uma emoção, ela não permanece. A emoção, ela é passageira. Entretanto, as emoções, elas podem gerar um sentimento. E o diferencial é justamente esse. Enquanto a emoção é passageira, o sentimento é algo permanente. E uma emoção ruim, uma emoção negativa, pode causar um sentimento doentio que venha a ser permanente. Às vezes a pessoa passou por uma situação e foi uma situação passageira, já está no passado, a situação já foi, mas ficou o sentimento. E nós sabemos que as emoções, elas constantemente estão acontecendo. E muitas vezes as emoções deixam um sentimento. Quando perdemos um ente querido, na ocasião ali mesmo, nós sentimos ali uma emoção. E nós choramos, às vezes de forma desesperada, mas esta emoção vai. Não choramos mais, já não nos desesperamos mais. Entretanto, fica o sentimento de luto, que pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, dependendo do vínculo, pode durar muito mais do que isto, e pode durar a vida toda, mas assim um luto mais brando, mas pode durar a vida toda. Isto é o que chamamos de sentimento. É bem verdade que naturalmente as emoções deixam algum sentimento, principalmente as emoções doentias, as emoções
traumáticas. É por isso que Paulo disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é que ele está querendo dizer com isso? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer que as tribulações, que é, digamos assim, o momento pelo qual passamos, pode gerar em nós um sentimento chamado angústia. As tribulações podem gerar em nós um sentimento chamado angústia. Mas ele diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aí ele vai dizer perplexos, mas não desanimados. O que é perplexidade? Perplexidade é quando você está numa situação rápida, vexatória, quando você precisa dar uma resposta, quando você precisa dar uma solução, quando você precisa fazer alguma coisa, você não tem o que fazer, você está como que perdido naquela situação, e você está então perplexo. Naturalmente, a perplexidade gera o desânimo, que é aquele sentimento de não ter o que fazer, que é aquele sentimento de estar de mãos atadas, que é aquele sentimento de onipotência, de não ter o que fazer. Mas Paulo diz perplexos, mas não desanimados. Então Paulo está dizendo aqui que as emoções, elas não geram no crente aquilo que poderia causar naturalmente na vida de qualquer pessoa. Naturalmente, a tribulação causa angústia. Naturalmente, a perplexidade causa desânimo. Mas ele está dizendo que na vida do cristão não é assim. Na vida do cristão é diferente. O cristão pode estar atribulado, mas não angustiado. Ele pode estar perplexo, mas não desanimado. Nós percebemos aqui nas entrelinhas dos escritos do apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, porque nós não seremos poupados das emoções. Paulo está nos ensinando que pelo poder de Deus nós somos poupados dos sentimentos. Mas em nenhum momento Paulo deixa transparecer que seremos poupados das emoções. Nas entrelinhas dos escritos do apóstolo Paulo, nós vemos que as emoções são coisas comuns, são coisas inevitáveis, as quais não podemos evitar em nossas vidas. Nós realmente passamos por emoções. Há um texto escrito por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, esse texto é muito forte. É Paulo falando de suas experiências como apóstolo. Lembre que eu falei a princípio que o objetivo do apóstolo Paulo nesta carta é defender a sua chamada, é defender o seu apostolado. Ele então fala de sua luta, ele então fala dos seus desafios, ele fala de suas dores, ele fala de suas dificuldades. Ele quer tornar isso para a igreja de Corinto. Ele até se compara aos outros apóstolos. Eles dizem, eles são apóstolos. Ele diz, eu, muito mais. Aí, entre parênteses, falo como fora de mim.
E ele vai dizer, porque muito mais. Em açoites, muito mais. Em prisões, muito mais. Em naufrágio, em jejum, em frio, em nudez, em todas estas coisas, sou mais do que os outros. É interessante notar que ele destaca aqui a sua luta, o seu sofrimento, a sua dor. E houve uma ocasião que em Éfeso, uma igreja da Ásia, uma cidade da Ásia. Éfeso, uma importante cidade da Ásia. É interessante que em Éfeso, uma vez ele lutou contra as feras. Eu não sei que feras eram essas. Não sei se eram lobos, se eram ursos, se eram leões, leopardos, cães de variadas raças. Mas ele esteve em uma arena e lutou contra feras. E isso aconteceu na Ásia. E esse texto aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, é também um relato de algo que aconteceu com ele quando ele estava na Ásia. Olha como é forte. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha a palavra, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, a emoção, o desespero, momentos tensos, momentos assim fortes, era algo como que corriqueiro na vida do apóstolo Paulo. E ele deixa transparecer que isso pode ser corriqueiro na vida de todo aquele que é chamado para servir a Deus. Mas uma coisa eram as emoções momentâneas pelas quais o apóstolo Paulo passava. Outra coisa era o sentimento que vinha posterior a estas emoções. E os sentimentos que vinham após estas emoções não eram sentimentos doentios, originários de um trauma, não. O sentimento sempre tinha a sua origem em Deus. Ele sofreu trauma, mas o sentimento que agora estaria nele não era daquela emoção, daquele trauma, mas de Deus. Olha para o versículo de número 10, do mesmo capítulo que lemos aí, o versículo 8. Preste atenção. O versículo 10, após ele relatar que havia se desesperado da vida, aí ele diz assim, falando de Deus: o qual nos livrou de grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que é que se percebe aqui? Que quando ele se desesperou da vida, o desespero passou. E o que foi que permaneceu? O sentimento de livramento. O sentimento de que Deus guarda. O sentimento de que Deus está no controle. O sentimento de que Deus está fazendo a obra. Por isso que ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Uma vez eu conversando com um irmão, e esse irmão foi um sepultamento, não vou dizer nem um local, e lá no sepultamento, quando o corpo estava lá no cemitério, aconteceu um tiroteio. Aconteceu um tiroteio lá no cemitério. E ele se deitou no chão, as balas batiam assim, que a terra caía em cima dele, das balas que batiam próximas a ele. E uma pessoa, pelo menos uma lá, ficou ali
assassinada e bem próximo a ele. Aí, eu conversando com ele, ele disse assim: passei uns 3 dias ruins. Eu perguntei ele: quantos dias? Ele disse 3. Passei uns 3 dias ruins, sem querer comer, sem querer dormir. Eu disse: quantos dias? 3. Aí eu disse assim: glória a Deus. Glória a Deus, porque muitas pessoas nunca mais seriam as mesmas depois de um trauma como esse. Muitas pessoas ficariam com um sentimento em suas vidas, precisariam de meio mundo de tratamento, nada contra o tratamento, mas eu quero sim enfatizar que o nosso Deus tem poder de sarar as emoções ruins, negativas, que vêm para nos destruir, para afligir as nossas vidas. A emoção é inevitável, elas vêm, mas o sentimento, pelo poder de Deus, ele não ficará em nossas vidas. Vamos aqui entendendo melhor o que Paulo está querendo dizer. Eu estou falando de como vencer as batalhas da alma. Em segundo lugar, conhecendo o poder que opera em nós. Pois bem, os nefastos sofrimentos da vida não podem afetar o sentimento do cristão. Lembre que eu não estou dizendo que o cristão não passa por dificuldade. O que eu estou dizendo aqui no ensino de Paulo é que, embora passemos por dificuldade, não seremos afetados no campo do sentimento. E se formos, seremos sarados, porque o nosso Deus, ele sara. O nosso Deus, ele cuida. O Espírito Santo de Deus é chamado de Consolador. Deus está preocupado com a nossa paz. Deus está preocupado com o nosso estado de espírito. Ele quer trabalhar no nosso ser. Ele não quer nos ver cabisbaixo. Deus, ele não quer nos ver entristecidos, acabronhados, engurujados. Deus nos quer ver alegres, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, não desanimando, não se angustiando, porque Ele tem o alento, Ele tem um remédio que nós precisamos para as nossas vidas. Ele tem. Inclusive nesses dias eu tenho meditado muito sobre isso, porque nós seres humanos achamos que podemos isso, achamos que podemos aquilo, achamos que cabe a nós certas coisas, e eu tenho percebido dia após dia que o nosso Deus é Ele quem realmente pode. O nosso Deus é Ele quem realmente faz. O nosso Deus é Ele quem realmente opera. Parece que quando oramos não confiamos. Parece que quando ouvimos a palavra não acreditamos. Mas saiba que quando oramos, Deus recebe as nossas vidas em suas mãos. Quando nós oramos, Deus recebe as nossas vidas em sua presença. Quando nós ouvimos a sua palavra, somos fortalecidos, somos edificados, somos moldados, somos abençoados. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas o mundo é cheio de falsas filosofias. O mundo é cheio de falsas filosofias. Por que que nós temos esse poder? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Aí o mundo vai dizer, filosofias mundanas, religiosas,
você possui dentro de si o potencial. É mentira. Ser humano nenhum possui dentro de si o potencial. Na verdade, o ser humano é comparado a um vaso de barro. E nada além disso. Mas por que com o crente acontece isso que o apóstolo Paulo falou? A resposta está no versículo 7 do texto lido, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O crente é um vaso de barro. Entretanto, dentro deste vaso de barro está um tesouro. Aleluia. O comentarista Hernandes Dias Lopes diz que este tesouro é o santo evangelho de Jesus que está em nossos corações. Aleluia. É o tesouro em vaso de barro, para que o poder seja de Deus, não de nós. O texto diz assim: para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. O homem não tem do que se gloriar. De si não. Se o homem pode se gloriar, é de conhecer a Deus. Se o homem pode se gloriar, é de servir a Deus. Disso ele pode. E Paulo até se gloriou na cruz de Cristo. Ele disse: longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é se gloriar, irmão? É contar vantagem. De nós mesmos não temos vantagem alguma para contar. Contar vantagem é coisa de legalista, de pessoas que acreditam que são salvas pelos seus méritos. É coisa de pessoas que acreditam que são salvas pelos seus atos de bondade. Entretanto, no nosso relacionamento com Deus, não temos mérito. No nosso relacionamento com Deus, quem tem mérito é Jesus, que derramou o sangue dele por nós, para nos salvar e nos dar de graça todas as coisas. Nos dá de graça todas as coisas. Então o evangelho, ele é poderoso. Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Deus. E é isso que está de valioso dentro do crente, é o evangelho. E o que é o evangelho? As boas novas de Jesus. É o evangelho que faz o crente ser atribulado e não angustiado. É o evangelho que faz o crente ser perplexo, mas não desanimado. Por quê? Porque o evangelho opera no crente este poder, que o qual faz o crente prevalecer de pé em toda e qualquer situação. Torno a dizer, a emoção, momentos desgastantes, momentos fortes, coisas assim pesadas. Entretanto, o crente, ele não fica caído. O crente, ele não fica o tempo todo beijando a lona, porque Deus o levanta e Deus o faz caminhar. Glória a Deus. Mas o valor é todo de Deus. O poder é todo de Deus. Vocês já ouviram falar daquela pérola, né? A pérola, a ostra. A ostra tem uma pérola dentro dela. A ostra não vale nada. Se tira a pérola, né? Aí a ostra não vale nada. E assim é o crente, é um vaso de barro. O que tem de valor é Deus, representado pelo conteúdo do santo evangelho que entrou em nossos corações. Mas, irmão Isaac, onde está aí aquela palavra motivacional?
Onde está aquela palavra de que você é especial? Onde está aquela palavra ali que é típica dos palestrantes aí da internet, os pregadores, chamado coaches? Deixa eu falar aqui a motivação qual é realmente. A motivação é que você tem algo valioso em sua vida. A motivação é que Deus lhe confiou algo de grandioso valor. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu às vezes fico pensando nestes homens, que nem o apóstolo Paulo, que compareceu diante de tribunais, que sofreu perseguição. Uma vez ele foi apedrejado e ficou como morto. O deixaram lá porque acreditaram que ele estava morto. Isso me faz lembrar também de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem, antes de conhecer o Evangelho, muito complexado, cheio de problemas internos, porque a sua religião não saciava a sede da sua alma. Mas um dia ele conheceu o Evangelho, ele conheceu a palavra de Deus, e esta palavra entrou de tal maneira em seu coração que ele não temeu mais coisa alguma, porque ele estava firmado na palavra. E ele teve um inimigo não muito pequeno naqueles dias. Naqueles dias, pelo século XVI, o inimigo declarado de Martinho Lutero era o Papa da Igreja Católica. Você imagina no século XVI o Papa ser inimigo de alguém. A morte era praticamente certa. E Lutero tinha o Papa como inimigo. Mas é interessante notar que ele foi a uma audiência onde ele compareceu diante do imperador da Alemanha. E estava ali naquela audiência também um representante do Papa, um cardeal enviado pelo Papa. E a ordem era para que ele se retratasse, para que ele voltasse atrás das suas declarações bíblicas. Mas ele permaneceu fiel à sua confissão de fé. Ele não recuou, ele não voltou atrás. E quando terminou de falar, disse assim: que Deus me ajude. Aleluia, bendito seja Deus. De onde é que vem esta coragem, meus irmãos? De onde é que vem isso? Não vem do caco, vem da excelência da palavra de Deus para as nossas vidas. Muitos crentes têm subestimado aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas por meio de sua palavra. Eu tenho dito isso algumas vezes, que às vezes vejo o crente em luta. Eu sei o que é passar por luta. Eu sei o que é passar por emoções pesadas. Eu sei o que é passar por estas coisas. Mas eu louvo e agradeço ao meu Deus, porque Ele me ensinou como superar cada uma destas coisas. E é pela palavra de Deus, é pela oração. Às vezes eu vejo o crente passando por dificuldade, mas não tem coragem de meditar num versículozinho da palavra de Deus. Passando por dificuldade, mas não tem coragem de dobrar os joelhos 5 minutinhos por dia e orar a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você se encontra em situação difícil, saiba que somente recorrendo a Deus e a palavra de Deus,
você vai superar, você vai ser abençoado. Você será que nem Paulo, estará pronto para outra. Que a vida é assim. Não espere que você superou um problema, que nunca mais tem problema. Tem. Mas vamos vencendo um problema de cada vez. Pois bem, como vencer as batalhas da alma? Terceiro lugar, recebendo o auxílio de Deus. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aqui, no versículo 9, já deixa transparecer algo que outras pessoas possam fazer contra as nossas vidas. Perseguidos. Só podemos ser perseguidos por outras pessoas, né? Não podemos ser perseguidos por o quê? Geralmente envolve pessoas. Pode ser demônios, pode ser pessoas humanas. Eu já ouvi até alguém dizer que não é ruim comer o pão que o diabo amassou. Já ouvi gente dizer que não é ruim comer o pão que o diabo amassou. Já ouvi gente dizer que é ruim comer o pão que fulano de tal amassou. Ali é ruim. Já ouvi gente até dizer que é ruim comer o pão que o crente amassou. Já vi alguém comentar isso? Mas nós sabemos que a perseguição realmente ela vem por alguém. E dificilmente vem por alguém muito distante. A perseguição nos afeta porque às vezes é a aproximação, é o acesso que o perseguidor tem às nossas vidas. Mas a perseguição também não é um problema se nós estivermos debaixo do cuidado de Deus. Para o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o problema ou nós estamos olhando para Deus? Nós estamos superdimensionando o problema ou estamos superdimensionando Deus? Vamos superdimensionar Deus. Vamos engrandecer a Deus. Vamos até acreditar que Ele está no controle, porque é isto que a Bíblia diz. Sabe, há muitos pregadores que não são pregadores da Bíblia toda. São pregadores de trechinhos. Alguns criaram o quinto evangelho. O que é que eu quero dizer que criaram o quinto evangelho? Pegaram vários textozinhos, agruparam, ele só crê naquilo. É 66 livros. Mas ele pegou um pouquinho, agrupou e não crê em mais nada. Então tirou do contexto, está mal interpretado. Agora, quando lemos a palavra como ela realmente é, nós percebemos estas realidades às quais eu estou falando aqui. E se eu fosse pregar certas mensagens que há por aí, seria como dizer que Deus não estava na vida do apóstolo Paulo. Seria como dizer que Deus não abençoava e a bênção de Deus não estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Entretanto, nós sabemos que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que andava na direção de Deus. Pois bem, o homem natural, quando ele sofre uma derrota, ele se preocupa com duas coisas: com a perseguição e o sucesso do inimigo. Parece que o sucesso do inimigo incomoda muito o homem natural. O que é que eu quero dizer com o homem natural? O homem que não tem o Espírito Santo de Deus na vida. O homem que não tem conhecimento da palavra de Deus. O homem que não confia em Deus. Mas o que dizer daquele que confia em Deus? Pois bem, aquele que confia em Deus tem o seguinte pensamento: mesmo quando sou perseguido, nunca sou desamparado.
perseguido, mas não desamparado. E por que não? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 31, verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia, bendito seja Deus. Então o nosso Deus, Ele está presente, o nosso Deus, Ele está conosco. Aqui na oração eu comentei que às vezes nos falta a percepção. O nosso Deus está conosco, mas nós não percebemos a presença dEle. Deus está presente, mas não vemos Ele trabalhando. E quem disse que é necessário ver? É necessário crer, é necessário confiar. É porque às vezes o crente ele pensa assim: eu não sei o que é que Deus pode fazer numa situação dessa, porque eu no lugar de Deus não saberia o que fazer. Mas saiba de uma coisa, que nós não somos Deus, Deus não é nós. Os nossos pensamentos estão bem abaixo dos pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus estão bem acima dos nossos pensamentos, e Ele sabe como trabalhar em cada situação da nossa vida. Ele sabe. Você pode estar perdido, mas Deus não se perde. Você pode estar atribulado, mas Deus não se atribula. O seu horizonte pode ter assim ficado ofuscado pela neblina, mas o nosso Deus, Ele continua vendo, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, porque nada impede o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Alguém impede o agir de Deus? Não, Ele é o soberano. Pois bem, abatido, mas não destruídos. Abatido é como que a pessoa assim deu aquela, sabe, alguém, né? Alguém deu assim aquela, tentou rebaixar mesmo aquela pessoa, em todos os sentidos. Abatidos, mas não destruídos. É como dizer que Deus não apaga o pavio que fumega, certo? Se o pavio tiver assim um fumegantezinho, então Deus coloca mais combustível, mais azeite, puxa ali o pavio para que torne novamente a encandecer com a luz de Deus. Deus é assim. Ele não termina de matar. Não, Ele dá vida. Ele pega o abatido e dá vida. Aquele que está só arquejando, você não vai arquejar por muito tempo. Você que está caminhando, mas com dificuldade, saiba que Deus tem poder para a sua vida. Deus tem poder. Às vezes eu me pergunto onde estão aqueles crentes pentecostais que realmente acreditavam que Deus derramava poder do alto para capacitar, para fortalecer, para fazer das pessoas instrumentos. Onde estão? Senhor, manda o teu poder. Ele diz: não vemos mais batismo no Espírito Santo. Alguém tem que clamar, tem que pedir, tem que orar. Foi assim que veio. Pode vir espontaneamente.
Mas existe este caminho da busca, da intercessão, da oração. Aleluia. Bendito seja Deus. Então aquele que está abatido nunca é destruído. Se alguém nos abateu, sabe, se alguém, digamos assim, nos rebaixou, este que nos rebaixou não tem o poder de nos destruir. Por que não? Abra em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tem o poder de nos destruir, porque nada nos separa do amor de Deus. E o cuidado de Deus é superior ao cuidado de uma mãe pelo seu filho. É o que diz Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus nunca esquece de nenhum de nós. Deus é o general que não desampara o seu soldado diante do inimigo e nem o deixa caído no campo de batalha. Deus nos dá todo o amparo que nós buscamos, que nós precisamos. Pois bem, em conclusão, eu quero dizer que a vida que vale a pena viver consiste na excelência do poder de Deus e nunca de nós mesmos. A participação do ser humano é reconhecer a sua miséria e reconhecer a sua dependência. Depender de Deus é confiar a vida a Ele. É confiar, é entregar a vida a Ele. Depender de Deus é entender a vida pelo que diz as Escrituras. Como é que você vê a vida? Você pintou a vida do jeito que você acha que deve ser? Ou a mídia pintou a vida para você? Ou o século em que vivemos pintou a vida para você? Deixa eu dizer que depender de Deus é entender a vida conforme está na palavra de Deus. Depender de Deus é também viver como diz as Escrituras. Ela, a palavra de Deus, é nossa guia de regra, a nossa guia de fé. Ou seja, aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos tem como regra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra daquilo que acreditamos. E a palavra de Deus é a regra daquilo que fazemos. E é importante sabermos que uma vida com Deus é o bem mais valioso que uma pessoa possa ter. Inclusive, aquele que é rico nesta vida não é rico para com Deus. Porque a verdadeira riqueza é fé sincera em Deus por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus. Que possamos, pois, reconhecer o valor inestimável que há dentro de nós. Nós somos meros depósitos desprovidos de valor, mas dentro de nós
contém um valor grandioso, inestimável, por que não dizer um valor divino. Amém?